ao mesmo tempo, de forma mais objetiva, sem essas identificações pessoais ou eventuais conflitos que possam surgir aqui ou ali, eventualmente. Então, não só é uma forma de fortalecer a posição do aluno frente à instituição, como de colocar o aluno em colaboração com a instituição também, né? Como eu falei, uma das grandes demandas que eles têm hoje em dia é mais voltada à questão da qualidade do próprio curso deles. E isso é extremamente interessante para a própria instituição também. E ouvindo os alunos, através do centro acadêmico, criando programas ou atividades que são desenvolvidas no centro acadêmico, a instituição como um todo ganha, o corpo de alunos, o corpo docente como um todo ganha, o trabalho dos professores fica facilitado, então me parece que sem dúvida é um caminho bastante interessante para ser trilhado. É uma relação que deve ser mantida, claro, né? Ludmila, como é que surgiu essa vontade de ser uma representante dos alunos, dos estudantes? Já foi no primeiro ano de faculdade, eu procurei o centro acadêmico, assim, em certos aspectos, eu senti uma falta assim, de ter com quem falar, principalmente porque os alunos eram do noturno, então faltava realmente representantes na parte da manhã da faculdade. Então, assim, eu senti que eu tinha que fazer alguma coisa. No entanto, as outras participantes do primeiro bloco, a Thaís e a Carol, me procuraram, e juntas nós montamos uma chapa, que é uma chapa voz ativa, exatamente com esse objetivo de estar representando melhor os alunos, que deu muito certo. A gestão é extremamente atuante. E o nosso objetivo, além de representar o aluno, é realmente melhorar o desempenho da faculdade. Assim como também, nesse último exame da OAB, a FAI ficou entre a primeira instituição privada do Paraná. Então já é um ganho muito grande, é mais um incentivo a estar trabalhando exatamente no centro acadêmico. E vocês veem que isso também tem a colaboração dos estudantes, para conseguirem essa classificação boa. Não só dos estudantes, como também dos professores. Mas os estudantes também contribuíram, deram a sua parcela de contribuição, é isso? Com certeza. Certo. Eu gostaria também que você falasse um pouquinho para nós sobre Você já faz estágio? Sim, eu faço estágio. E como é que é essa relação de fazer estágio, ao mesmo tempo estar fazendo a graduação, ser presidente do centro acadêmico, conciliar tudo isso, Ludmila? Tem horário para tudo, principalmente assim, para estudar. Final de semana serve para estudar. Na parte da manhã é estudo, na parte da tarde é estágio, que tem que se dedicar bastante, porque é uma prática. Aquilo que você aprende na faculdade pela manhã, você vai aplicar à tarde. Você vai ter contato com outros profissionais. É o momento exatamente de você decidir. No entanto, assim, é muito bom que você conheça diversas áreas, o estudante de direito, para você ter uma certeza do que você quer. E a partir do momento que você tem essa certeza, o sucesso profissional, ele chega mais rápido, a partir desse momento. E conciliar esse horário, quando a gente tem intervalo, serve também para estar conversando, para estar resolvendo. Um aluno está tendo um problema, vamos resolver. Sempre aberto, na verdade, aos alunos, e o espaço que tiver, o tempo que tiver, nós atendemos a faculdade. Os alunos também procuram o centro acadêmico para colocarem em discussão, para reunirem a comunidade acadêmica, para colocar em discussão algum assunto que esteja presente na sociedade, que esteja incomodando, que vocês sintam a necessidade de trocar mais informações? Sim. Por exemplo, a Semana Acadêmica. É um projeto que ocorre 3 dias, né, no primeiro semestre, e os alunos contribuem. Qual o assunto que eles mais querem, exatamente para poder ter essa melhor adesão, para eles participarem e estarem ali realmente contribuindo com a faculdade e com o curso de Direito. Certo. E houve então uma unidade depois das eleições para o centro acadêmico, houve uma unidade e agora todo mundo trabalhando junto para conseguir construir o centro acadêmico cada vez mais forte, contribuir. Não, ou ainda também existem aquelas divisões no sentido de encaminhamentos? Não, inclusive ressalto o seguinte, eu era de uma chapa totalmente diferente da do Matheus. E como o nosso objetivo era em comum realmente, está melhorando e uma maior representatividade, nós unimos, conversamos e chegamos a um consenso, tanto que trabalhamos juntos. Tem tanta representatividade na parte da manhã quanto na parte da noite na faculdade. Certo, muito bem. Bom, vamos deixar no ar então a segunda questão norteadora, que nós iremos discorrer sobre a mesma ao longo do terceiro bloco. Qual a contribuição que o estudante de Direito poderá exercer na sociedade? Acompanhe conosco, já voltamos.
O maior patrimônio de uma nação é seu povo. E o maior patrimônio de um povo é a educação que ele recebe e que transforma em progresso. É por isso que todo educador assume um papel-chave. E ele começa não na tarefa de educar, mas sim na de aprender com os melhores profissionais, atualizando-se e fazendo uma especialização com quem há mais de um século trabalha na arte de ensinar com qualidade. FAI, porque só quem tem a maior tradição no ensino é que pode oferecer a melhor pós-graduação em educação. Voltando para o terceiro e último bloco do programa Diálogos Acadêmicos de hoje, que está na grande área de Direito, e nós estamos falando como tema a relação entre o estudante de Direito e a comunidade. De que maneira se estabelece essa relação entre o estudante de Direito e a sociedade? Bem, como questão norteadora para esse bloco, nós deixamos a seguinte questão: qual a contribuição que o estudante de Direito poderá exercer na sociedade? E os estudantes de Direito que temos conosco hoje como convidados, que também nos ajudaram a construir o programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais, por isto é programa dialogado, e também o projeto de Educomunicação. Portanto, os estudantes estão aqui conosco no estúdio hoje, além do professor. Bem, eu vou começar então agora com a Thaís, que está retornando. Ela participou do primeiro bloco e agora ela está retornando para o último bloco. Thaís, como é essa contribuição? De que maneira você vê e de que maneira vocês vêm exercendo essa contribuição do estudante de Direito para a comunidade, também a partir das atividades que vocês exercem e desenvolvem no centro acadêmico? Olha, eu acho que é muito importante para o estudante poder sair de dentro da faculdade, porque não adianta só ficar na teoria dentro da faculdade, sendo que em nenhum momento ele vai interagir com a sociedade. Então, a nossa preocupação em tirar o estudante da sala de aula e levar ele para ele encarar de frente a realidade da população, qual a necessidade, a real necessidade deles, é muito importante. E isso ajuda muito o estudante, porque quando ele encara essa realidade, ele vai pegar todo aquele conhecimento que ele teve em sala de aula e vai colocar em prática. E isso é fundamental, inclusive, para a formação de um bom jurista. Então, a nossa preocupação é exatamente essa, que o aluno não fique só na faculdade, que ele saia, e a gente se preocupa muito em promover programas nesse sentido. Certo. Alguns que vocês já tenham desenvolvido, que vocês gostariam de comentar no programa? Já, na verdade, existe um projeto do Tribunal de Justiça, mais especificamente da desembargadora Juicy, que foi implementado, na verdade foi iniciada a participação dos alunos da FAI através do centro acadêmico, especificamente através de uma membro do centro acadêmico, desta primeira gestão que fundou essa nova fase do centro acadêmico, Miguel Reale, que tinha um contato profissional, mediante atuação na Defensoria Pública, e existiu essa possibilidade, essa oportunidade, e abriu-se esse espaço, então, para que os alunos da FAI participassem, que é o projeto Justiça nos Bairros, que atua atendendo as pessoas carentes, financeiramente falando, em diversos processos contenciosos e na área, assim, quando há consenso. Então, divórcios, modificação de guarda dos filhos, tudo isso é feito pelos alunos, com o auxílio de um professor. No caso, hoje, o professor que a gente tem na casa mais atuante nesse sentido é o professor Carlos, que está sempre presente, vinculado ao projeto, e tudo sob supervisão da desembargadora, no âmbito ali do Tribunal de Justiça, tudo feito a custo do tribunal. E o centro acadêmico não foi responsável por abrir esse espaço, mas foi fundamental nessa viabilização da participação dos alunos da FAI. Vocês participam no atendimento, então, à população? Isso. O primeiro atendimento é feito pelos alunos? Isso. A gente atende, vê qual que é o problema, identifica, vê qual que seria a alternativa mais viável, propõe. Normalmente é uma coisa consensual, então uma transferência de guarda, uma passada de guarda do pai para a mãe e de um menor, e então os dois estando ali, a gente já bota aquela solução encontrada em prática, a desembargadora estando ali já autoriza e cada um vai para casa com um problema resolvido já. Certo. E é um projeto que ele não é recente, né? Não, ele já vem recente. de alguns anos. E esse projeto continua sendo bem absorvido pela população, continua tendo uma grande procura?
Na verdade, a impressão que dá, eu acompanho mais à distância, como o Matheus falou, quem é o professor mais próximo desse projeto é o professor Carlo Vettorazzi. A impressão que dá é que a cada edição a população adere com mais força a esse tipo de programa. Certo. Na verdade, assim, o que eu posso dizer é que essa é uma demanda que existe na sociedade de forma geral, e aqui no Paraná, aqui em Curitiba, a gente tinha essa demanda muito reprimida por conta da inexistência ou da deficiência dos órgãos públicos que deveriam desempenhar esse papel. E aí, assim, todos os espaços que se abrem tendem a ser aproveitados pela população. E aí é um projeto interessantíssimo, porque eu acho assim, principalmente, ele tira o estudante um pouco da sua zona de conforto, né? Porque o estudante, ele vai eventualmente ter algum contato com a prática, por exemplo, lá do direito de família, do direito civil, dentro de um escritório, onde ele passa o seu contato, a sua relação com a pessoa, é uma relação que passa por uma série de filtros, né? E de repente ele se coloca num bairro ou numa região com uma carência maior, onde as pessoas vão procurar levando as demandas, então isso chacoalha um pouco o estudante. Então, além do retorno que está se dando à sociedade, desse ponto de vista de tirar o estudante da zona de conforto e colocar ele enfrentando o problema proximamente, acho que isso é um grande ganho para os nossos estudantes lá participar desse projeto que é o Justiça nos Bairros. Porque aí vem o que vocês já comentavam nos blocos anteriores, que vocês estão ali munidos do direito, enfim, do direito em transmitir para a população e levar a população um conhecimento, né, sobre legislação e contribuir e ajudar. Mas, na verdade, é uma via de mão dupla, porque eles também acabam aprendendo bastante e, na verdade, eles estão fazendo um estágio ali o tempo todo em que eles estão participando. Sem dúvida. Só que, como eu falei, além de aprender na aplicação prática, como a Thaís mencionou, então tem essa coisa da prática, acima de tudo tem essa questão do enfrentamento à realidade, né? Porque eu saio da faculdade, vou fazer estágio num escritório, daí nesse escritório, em geral, eu vou ter contato com pessoas que não são de um estrato social lá muito diferente, e quando eu vou para um programa desse tipo, aí é diferente. Aí eu me coloco efetivamente com a sociedade, de fato, me trazendo os problemas que ela tem, para que eu tenha que entender aquele problema e tentar resolver de alguma forma. Né? Você já participou desse projeto, Thaís? Como é que foi essa experiência para você? Foi impressionante. Eu cheguei, né, de manhã lá no projeto e eu não estava esperando a demanda tão grande. Você vê aquela pessoa que chegou na fila 6 horas da manhã, sendo que o portão para eles abria às 9 só. Então, tinha gente lá muito cedo e a fila já estava gigantesca a hora que eu cheguei. Certo. Então eu fiquei pensando, meu Deus, o pessoal procura mesmo e é muito interessante, porque eles saem de lá com o problema deles resolvido. Então é muito gratificante. A gente depara com, inclusive quando eu participei em conjunto com a Ludmila. E a gente realizava os atendimentos e deparava com realidades diferentes das nossas, com problemas diferentes dos nossos, que a gente pensava, nossa, mas às vezes é uma coisa tão simples de resolver, a pessoa acha que é o maior problema do mundo, e não, resolveu ali na hora, fez um acordo, pronto, resolveram qual vai ser a pensão, e é muito gratificante você poder resolver o problema da outra pessoa. É emocionante, você aprende aquilo na sala de aula. Poxa, o que custa você dar uma orientação? Tem gente que fica na fila e só quer ouvir uma orientação sua, que às vezes não dá para fazer ali na hora o que ela quer, mas ela falou, teve um senhor que olhou pra gente e falou, nossa, eu tô muito feliz de ter conversado com vocês, de ter recebido a orientação, agora eu tô mais tranquilo. Ele queria uma coisa tão simples. Mas não é só isso também, né? Agora, a Thaís falando, eu me lembrei da primeira aula que eu dei para a Thaís há 2 anos atrás, em que eu perguntei para todo mundo na turma por que eles estavam ali fazendo direito. Certo. E a Thaís respondeu para mim que ela queria resolver o problema das pessoas. E daí eu falei assim, Thaís, acho fantástica essa tua proposição, mas por outro lado você já pensou que você vai poder ter que chegar para alguém talvez também e dizer que você não vai resolver o problema, que você não vai conseguir resolver esse problema? E eu falei isso para ela. E assim, eu acho que mais do que o contato é enriquecedor também para você se deparar às vezes com situações que você não vai se deparar se você não tiver nesse tipo de programa e que vão te mostrar como a vida das pessoas às vezes passa por situações muito distantes da tua realidade. E aí problemas que você não vai resolver também vão ser engrandecedores, vão te fazer ter uma experiência de vida que vai contribuir muito para você desenvolver a tua profissão e se inserir como cidadão, né? Voltando ao nosso tema lá do primeiro bloco, de alguma forma. Então, ela falando aqui, eu me lembrei dessa nossa primeira conversa há 2 anos atrás.
Certo. E vocês também estão desenvolvendo outros projetos, né? Parece que tem um novo projeto aí que está ainda no forno, mas que está para sair a qualquer momento, é isso? Sim. Assim, várias reuniões, sempre a gente conversou qual a melhor maneira de, então, tirar o aluno de dentro da faculdade com um projeto novo. Justiça no Bairro é ótimo, é muito reconhecido. O pessoal lá da FAI participa em peso do programa, adoram. Mas a gente queria fazer alguma coisa diferente, voltada, por exemplo, para as escolas públicas, para crianças e adolescentes. Então surgiu a ideia, nós conversamos, inclusive junto com a coordenação, para ver se eles podiam dar algum suporte, alguma ideia também. E surgiu, então, esse novo projeto. O projeto ele vai consistir nos alunos irem até as escolas públicas, conversarem com as crianças ou adolescentes a respeito do que é, inclusive a ideia de cidadania, entregando cartilhas, explicando os direitos básicos que eles têm, às vezes eles não têm esse conhecimento, e também fazendo referência ao direito, ao curso de direito e às carreiras, para incentivar que aquela criança fique na escola, incentivar que o adolescente busque uma faculdade, estude, se esforce, para ele, quem sabe, seguir alguma carreira dentro do direito, que às vezes eles não conhecem, não têm tão próximos, para saber o que um juiz faz, o que um promotor de justiça faz, um advogado, como que é o dia a dia, né? A gente vai tentar levar isso até eles para eles ficarem mais próximos dessa realidade. Seria mais ou menos a etapa inicial? Porque, por exemplo, vocês comentaram já que vocês recebem, quando vocês participam do projeto, do programa Justiça nos Bairros, vocês recebem pessoas com vários tipos de problema que nem sempre vocês conseguem resolver ali. Mas que eles vão até vocês também só para receber uma orientação, porque não sabem como agir, né? Como proceder. Então já seria o começo, uma primeira etapa de indicar à população que existem caminhos, quais são os órgãos que ele pode recorrer, que ele tem direitos em determinadas situações? É mais ou menos isso? De maneira mais simples, porque nós vamos tratar com crianças e alguns adolescentes também. Então, a maneira mais assim acessível